Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E hoje o cenário é diferente. Hoje a gente não fala nem muito obrigado e bem-vindo aos nossos convidados, porque hoje os convidados somos nós. Estamos aqui direto no Aras Paraíba, falar um pouco de manga larga marchador, falar um pouco da criação de cavalos, manejo e como esse mercado está funcionando, como estão os criadores aqui no nosso estado, no Nordeste e no Brasil. Para isso eu tenho na nossa bancada toda especial hoje, João Quintães. E aí, meus amigos, tudo jóia? Né? É muito importante, vai ser show de bola esse podcast, porque na verdade muitas pessoas só associam-se muito os equinos para o quarto de milha, né? E hoje a gente vai contar um pouco sobre a história do manga larga, né? Machador, né? Que por sinal é brasileiro, né? Isso. E Estudou, fiquem viu? aí até o final aí, que vocês vão gostar bastante. Gilson Filho. E aí, pessoal, chega pra cá, vem se Arretagro. O episódio de hoje tá show de bola. E os nossos convidados e anfitriões de hoje, Serginho Grise, Olá, pessoal. tudo bem? Proprietário do Aras Paraíba, e Zé Demétrio, estudante de veterinária, dá todo o apoio aqui no treinamento dos animais, não é verdade? Isso mesmo, dessa forma. Muito bem. E pra gente começar essa conversa, eu gostaria que vocês contassem pra gente um pouco mais da criação do Aras, de como vocês começaram esse negócio, já tá na família há muito tempo, vocês já eram criadores antes. Conta pra gente um pouco dessa história. Desde muito novo, muito jovem, que a gente tá envolvido nesse meio do cavalo manga larga machador. É algo que praticamente já nasce conosco, né? Quando entra no sangue não tem como sair, né? E já faz aqui o Aras, eu acho que nós temos aproximadamente 18 anos de Aras, né? De Aras Paraíba. Criamos cavalos manga larga machador de marcha batida. Daqui a pouco vocês vão saber também a diferença disso. E é importante frisar um pouquinho, né, Gabriel, que a gente estava conversando antes, e mostrar a história do cavalo manga larga machador no Brasil. Ela é uma raça tipicamente brasileira. Ela é uma raça que surgiu há aproximadamente 200 anos, então a gente pode considerar que é uma raça nova, é uma raça jovem, né? Mas que com muito crescimento, está com muito exponencial. E surgiu no sul de Minas Gerais, né? Lá tinha um barão de Alfenas, que era uma pessoa muito influente no Império, com Dom Pedro II. Dom Pedro II presenteou o barão de Alfenas com um cavalo da raça Alter Real. Esse cavalo, ele foi acasalado na fazenda Campo Alegre, e lá, com algumas éguas nativas daquela região, não se sabe bem a origem, mas podem ser éguas de Sorraia, do norte de Portugal. E a partir disso, a família Junqueira, com os descendentes do barão, começaram a tomar conta do Brasil inteiro, e foi aí Que transformou a raça expandindo. mesmo. Né? Isso. Hoje, um sucesso total, né? E aqui na Paraíba a gente vê um crescimento nos últimos anos, principalmente, né? Incentivado pelos criadores, pelos aras, pelas cavalgadas, né? Que cada vez é mais frequente no nosso estado. E hoje vocês estão aqui dentro de João Pessoa. Isso. Aqui é município de Santa Rita, na Santa verdade? Rita. Mas basicamente João Pessoa, apoiando todos os produtores aqui da região. Então aqui no Aras vocês têm cavalos próprios e cavalos de criadores com aluguel de baias, não é isso? Exatamente. Aqui no Aras, inicialmente era só nosso, né? Mas aí vimos essa necessidade de atender os amigos da Paraíba, não só da Paraíba, mas temos cavalos aqui de fora do estado também, voltado a treinamento. E também hoje é um centro de recepção, de amizades, né? Não só da nossa família, mas de nossos clientes também, e tudo isso. O Aras hoje é aberto a todo mundo. Bacana. E aqui a gente tá gravando a céu aberto, basicamente. Então vai ter essas ventanias aí, não tem problema. Esse é o novo formato, inclusive, que a gente quer levar cada vez mais. Então, ir nas fazendas, participar dos aras, das exposições. Então a gente vai sair de dentro do estúdio 100%. Claro que um ou outro a gente vai acabar fazendo lá ainda.
Mas vai acontecer essas intempéries aí, nada que desabone o conteúdo, na verdade. De jeito nenhum. É mais descontraído. É verdade. Né? Bom, aqui é um espaço muito bacana. Eu já tive a oportunidade de vir outras vezes. Conheci o trabalho de vocês. E como você disse, aqui já é um centro de encontro, né? De encontros, isso. dos Aqui nossos não é só para amigos. criação, aqui é um espaço... Para todo mundo. A gente tem um trabalho aqui de toda quinta-feira à noite. Nos reunimos com os nossos amigos, com os nossos clientes e fazemos uma cavalgada noturna. O Aras, para quem não sabe, é muito próximo do aeroporto. Então aqui a gente sai, vai lá dá uma volta. A gente até brinca que é que vai descer para comprar um milkshake na Bob's, No aeroporto, no né? aeroporto e volta para cá. Não, As bacana. quintas-feiras aqui são muito animadas. Ah, tá certo. Já fica o convite aí pros criadores, né, pra quem quiser conhecer. Isso aí. E Sinta-se à vontade. E é gostoso a cavalgada. Eu participo lá em Mamanguape muito. E é muito bom, principalmente quando você tem um cavalo macio de andar. Justo. E essa história de macio de andar é interessante porque o manga larga, ele nessa marcha picada e batida dele, o manga larga marchador, ele tem uma característica de ter essa passada mais suave, né? Uhum. Então, conta pra gente um pouco desse diferencial da raça, porque, por exemplo, se a gente for fazer uma cavalgada muito grande, pegar um cavalo grande de quarto de milha, se o cabo não tá acostumado, ele vai sofrer, na verdade? Isso. Não é um cavalo preparado para longas distâncias, ele tem uma explosão maior para curtas distâncias. O quarto de milha é um cavalo de andamento trotado. Né? O machador, como o nome já diz, é um andamento machado. E aí, Zé Demetrio vai explicar um pouquinho a vocês a diferença de marcha batida, de marcha picada, de marcha de centro, né? Que também E das existe. próprias características do cavalo manga larga marchador, né? Isso. Em si, o cavalo manga larga marchador foi feito para lida em campo, para o trabalho de uma fazenda. Então, assim, como se nessa época em que foi criada a raça, há muito tempo, não se tinha hoje meios de transporte que se tem na zona rural hoje, que a gente sabe que todo mundo hoje tem uma motinha para dar a volta. Então o cavalo era o meio de transporte principal. De E viagem, terminou que tinham muitas viagens de longa distância, né? A questão da caçada também. da que era caçada muito também, influente era nos muito influente indígenas. na época. Ainda hoje se tem muito na região de São Paulo, Minas, ainda se tem muita caçada. E aí buscaram um animal, um cavalo que tivesse uma comodidade melhor, um rendimento melhor de andamento, que aquela viagem não ficasse tão fadigante, Fosse mais confortável. mais confortável. Porque, ó, venham confiando, você andar no quarto de milha grandes distâncias, você fica Complica. todo dolorido. Complica. E aí a gente tem hoje o diagrama de marcha desses cavalos, desses animais, onde distinguimos a marcha picada da marcha batida. Esse animal tem um tabu muito grande ainda na raça, que o animal bom de cavalgar é o animal de picada. Por quê? Ele realmente é um animal mais, Fácil de equitar. né? mais Pra quem não fácil de montaria, é um cavalo mais fácil de equitação do cavaleiro, para o cavaleiro tocar esse animal. E ele realmente é um cavalo que ele passa menos atrito à sela. Porém, o bom animal de marcha batida, você também tem essa mesma qualidade com um melhor rendimento, uma melhor amplitude de passada. É um cavalo que ele tem um diagrama mais espaçado. O que seria um diagrama mais espaçado? Vamos lá, o diagrama mais espaçado seria justamente a troca de apoio. O que seria a troca de apoio desse animal? É tirar um pé e uma mão e jogar aí na frente, para fazer o movimento. O tríplice apoio. O movimento de andar. O animal ele fica com mais contato no chão do que no ar. É mais no solo do que no ar. O E aí? trote já é o contrário. Ele tem mais, vamos dizer, apoio no ar do que no solo. Então Entendi. a Fica marcha mais tempo conta. de patas levantadas do que... Isso é o tríplice apoio. E esse tríplice apoio é o que vai gerar o conforto ao cavaleiro. Entendi. Quanto mais ele tiver contato com o chão, mais comodidade ele vai passar para o cavaleiro. Justamente. Então esse animal trotado, o quarto de milha, por exemplo, ele é um animal que ele sai muito. Você olhar o diagrama de marcha, você olhar o diagrama de andamento, não é marcha. Mas o diagrama de andamento do animal, ele vai ser saltado. Você vai ver que ele vai sair do chão e não vai dar o movimento de tríplice apoio. São o apoio de 3 membros ao solo. Gerando assim comodidade ao cavaleiro. E esse animal de marcha picada, ele é mais evidente a esse tríplice apoio, porque
Porque ele não tem a amplitude de passada, ele não tem o ganho de terreno que o animal de batida tem, de Então marcha ele dá batida. passos menores. Exatamente. Ele gasta mais energia num Em terreno menor. Em menor espaço, ele vai se movimentar muito mais para chegar onde quer. O de marcha do que batida. O de batida. O As de perninhas. picada, o de E- picada trabalha mais. Entendi. Você tem mais movimento do que o No de caso, batida. deixa eu entender direitinho. Vocês estão falando a diferença do quarto de milha, E da marcha não, picada e da marcha marcha batida. Picada para marcha Batida. batida. a diferença do quarto de Dentro milha do- para o machador. Não. Dentro do manga larga marchador existem duas vertentes. Tá legal. Os animais de marcha picada e os animais de marcha batida. Aí eu lhe pergunto assim, a procura... Bom, os animais, você tem como mudar isso ou é genético assim? É treinamento ou é do animal? É genético. A genético. procura. Tem linhagens que são destinadas ao animal de marcha picada e linhagens Bacana, voltadas né? à marcha batida. Então não é de fato um treinamento. Não. É do animal. O treinamento em si seria mais para aprimorar uma qualidade do animal, aprimorar a questão de doma, de leveza, suavidade de boca do animal. Mas hoje em dia ainda trabalham-se com animais que são batida e tenta reverter animais de picada. Hoje em dia a raça conhece, vulgariza isso como animais encartados. Então eles são nascidos e a linhagem genética deles são voltadas à marcha batida e alguns deles conseguem reverter isso na marcha picada Com treinamento. com treinamento. treinamento. Ao contrário, não. Eu não Utilização de consigo. artifícios, ferraduras. Eu não consigo ter um animal de marcha batida, de marcha picada, e reverter ele para marcha batida. Isso aí eu não consigo. Mas a situação contrária, ainda assim, se trabalham com isso. Hoje não é algo muito procurado. Hoje em dia se busca mais a naturalidade do andamento do indivíduo. Isso. Então, Até porque nos julgamentos chega um momento no campeonato de marcha que o árbitro ele pede uma rédea livre. Então o cavaleiro ele tem que tirar todo o apoio da rédea na boca do cavalo e o animal que é de marcha picada encartado, se ele não tiver muito bem treinado, ele vai dar o seu andamento de origem. Então é muito comum a gente estar assistindo campeonatos e na rédea livre o animal ser retirado de pista por apresentar andamento incompatível. à Entendi. categoria. categoria Porque dele. quando ele tá na rédea ali, ele é forçado Na pelo pressão. treinamento, né? Isso. A andar daquela maneira. No caso, é na doma que você consegue fazer isso com ele. Também. Isso. Não é o ideal, como estou dizendo, não é o ideal. Hoje em dia se busca naturalidade, mas há quem faça. Há quem faça. Nós não trabalhamos com isso aqui. Nosso E- trabalho aqui é Aperfeiçoar o que ele já tem, aperfeiçoar né? o que o cavalo é, o que o animal é. E é engraçado que você falou de árbitro, porque muitas pessoas que estão nos acompanhando, que não estão acostumados com esses campeonatos, com exposições, liga muito o cavalo ao passeio. É. Mas existe também essa outra categoria, que seria os campeonatos, as provas. Vamos Conta pra dizer gente que um pouco mais como funciona o cavalo manga larga machador, em termos de comércio, ele é subdividido nessas duas classes. É o cavalo que é voltado à competição, à exposição, o cavalo que é voltado à cavalgada, à lida do O campo. usuário, né? O criador usuário. Não quer dizer que o cavalo que é de exposição ele não vai conseguir cavalgar. Que é o nosso caso aqui, a nossa tropa que é de pista, a gente monta e cavalga com ela também, tranquilo. Né? Mas o comércio hoje, isso, é muito mais forte, animais, muito mais caro, vou dizer assim. Animais que são voltados à competição, justamente pelo ganho de títulos que ele tem, né, na raça, do que um cavalo que é destinado a cavalgar. Não vou dizer que é barato também, né, como a gente sempre fala. Porque você vai conseguir encontrar preço de animais de Fusca a Ferrari. Então, é o seu bolso que vai ali dizer o que é para ser comprado, né? O que você está querendo comprar, na verdade. E, inclusive, falando desses campeonatos, desses julgamentos, nós estamos na semana da exposição, né? De João Pessoa. Então, a exposição agropecuária de João Pessoa, Paraíba Agronegócios, começa hoje, nós estamos gravando num domingo, então começa hoje e vai até o domingo que vem. E, inclusive, vai ter a participação do Manga Larga Marchador, não é isso? Isso. De quinta a sábado vão ter, eu acho que na faixa de 150 a 170 animais, manga larga machador, no Parque de Exposições de João Pessoa. Um grande público de criadores que trazem animal
animais, na sua grande maioria, são de Pernambuco, né? Uma parcela também do Rio Grande do Norte. E a Paraíba participa, né? A gente aqui, o Ares, nós vamos levar 4 animais. 4 animais. 4 animais Bacana. foram selecionados pra gente levar aí pra Pra expulsão. toda essa parte de julgamento. Toda essa parte de julgamento. Chega lá, é bom explicar também, Zé, a questão da morfologia, Pra né? quem- Do campeonato de macho e do campeonato de Ah, morfologia. então são 2 campeonatos diferentes. Pra É. quem não entende assim, o que é a expulsão baseia-se no seguinte. Como falando já em marcha batida e marcha picada, na competição, no concurso de marcha, também é subdividido. Então o cavalo de marcha batida ele vai concorrer com o cavalo de marcha batida. E o cavalo de marcha picada com o de marcha picada. Essa subdivisão Categoria. se faz por tipo de marcha, por sexo e por idade. Então, temos categorias de animais de marcha batida, macho, com uma idade próxima. Vamos dizer que tenha 30 animais de marcha batida, 30 machos de marcha batida. Esses animais vão ser subdivididos em categorias que se aproximem da idade um do outro para que não haja disparidade. Isso. Quanto aos árbitros, a gente tem a Associação Brasileira do Criador do Cavalo Manga Larga Machador e tem um quadro de árbitros já pré-estabelecido, são todos veterinários ou zootécnicos qualificados e Com experiência, convocados, exatamente, convocados para julgar essas expulsões. O que é que acontece num campeonato vamos dizer, campeonato Cavalo Júnior? Campeonato Cavalo Júnior é o primeiro campeonato de cavalos montados, a partir dos 36 meses de idade. Então eles podem ser julgados a partir dos 36 meses de idade montado. Antes disso, eles são julgados também, porém no cabresto. São puxados. São puxados. Eles vão avaliar a marcha dele sendo puxado. No campeonato, o campeonato também se subdivide em 3 etapas. A primeira delas é a morfologia. Um árbitro irá julgar morfologicamente aquele animal, com suas angulações, suas qualidades de capacidade torácica, As suas funções lançamento, zootécnicas, exatamente, sua função as características da raça Manga Larga Machador. Fisiológica. tem um né? padrão pré-estabelecido na raça e o animal tem que se assemelhar a esse padrão. Então o melhor animal vai ser o que vai ficar melhor em morfologia. Mais próximo ao ideal da raça. Mais né? próximo ao ideal. O animal mais próximo ao ideal vamos dizer que seja o campeão de morfologia. Passou esse concurso de morfologia, o animal vai para o concurso de marcha, onde ele vem montado Ou puxado. ou puxado. No cabeça se for pouco. Isso. No caso de montado, outro árbitro, não que julgou a morfologia, um outro árbitro vai julgar marcha. Esse árbitro monta em todos os animais que estão na categoria. Ele monta? Ele monta. Ele monta, sente o cavalo, vê comodidade, vê equitação, vê. A gente fala muito em vigor, em vontade do animal de andar, que ele tem que ter o brilho, ele tem que ter, ele não pode estar ali forçado, apagado. Ele Você tem não que tá forçando ele a andar, Isso. ele anda naturalmente. Ele tem que andar, ele tem que ter vontade de andar. Ele tem que estar bem. E o árbitro vai julgar tudo isso enquanto está montando. E depois ele julga isso embaixo. Ele vai ver a qualidade de marcha, qualidade de diagrama, esses movimentos de tríplice apoio, são vários pontos também que são levantados até decidir quem vai ser o ganhador de marcha. E o terceiro e último requisito seria a prova de ação, que é uma prova funcional. Ela serve de desempate. Vamos dizer que o animal que ficou em primeiro de marcha, ele foi segundo de morfologia, e o animal que foi primeiro de morfologia foi segundo de marcha. Esses animais estão empatados. Como é que funciona a classificação? Eu tenho um animal primeiro de marcha com segundo de morfologia. Ele fez 3 pontos. Somou 1 com 2 da marcha. Da mesma forma do vice-versa. Ele vai fazer 3 pontos. Quem fizer menos pontos é o campeão de categoria. E aí, quando se tem um empate, tem a prova de ação, que ela é o desempate. Essa prova de ação ela é composta por uma porteira. Você vem com o animal, a passo, abre uma porteira. Ela simula uma lida no campo. Você abre a porteira, fecha a porteira, faz baliza, faz recuo, faz salto, faz tambor, desce do cavalo, sobe do cavalo, cumprimenta o árbitro. E tudo isso
Em tempo e falta. Se o animal Quem fizer menos tempo, com menos falta. O animal fez a baliza e derrubou uma baliza, ele vai ser penalizado, vai ter uma falta. E assim, E assim vai ser. Recusou o salto, ele não quis pular, não quis saltar. Legal, meus amigos, porque a própria manga larga, né, a gente associa-se muito, principalmente a diferença do quarto de milha, que a gente associa-se só o manga larga à caminhada. Mas isso aí é um esporte. Né? também. Isso basicamente tem pontuações, o cavalo tem que estar Isso. preparado, tem que estar com Inclusive- uma alimentação bem bacana, igual o quarto de milha que também tem suas competições. Inclusive hoje o Manga Larga Machador tem também a sua área de esportes, onde competem 3 tambores, 5 tambores, Timpene. baliza, timpene. Tem a modalidade só de esportes também. A gente tá falando da expulsão, que na expulsão não tem só um Julgamento. desses pontos de Julgamento, julgamento. Mas temos também as competições de esporte, voltadas a esporte, que aqui na Paraíba também é forte. Essas competições gera dinheiro ou é só para você apresentar o cavalo, ter os títulos para poder vender? Não, diferente da vaquejada, né, que a gente vê esse montante de dinheiro, de premiação, Sim. por muitas vezes até carro, né, moto sendo premiado, no Manga Larga Machador não tem isso, né? A gente paga uma inscrição para poder levar o nosso animal para ele ser julgado e a gente ganha na pontuação do ranking. De que forma? Quanto mais o nosso animal ganhar, mais valorizado ele fica para a gente poder vender. Em se tratando de um cavalo garanhão, quanto mais pontuado a gente vai conseguir ter uma referência melhor dele, até poder vender sêmen dele. Se for uma égua, vender embriões ou óvulos, né? Até mesmo o próprio animal, se for o caso. Então você valoriza o seu produto. Você valoriza. Isso, o produto está sendo beneficiado, vamos dizer. Eu tenho até uma curiosidade, pode ser até ignorância, mas a questão assim de fêmea e macho se dão bem na questão assim de treinamento, porque às vezes tem um desejo melhor, não, eu prefiro fêmea. A reprodução, assim, no manga larga, assim, quando nasce um potro, assim, o desejado seria um macho ou uma fêmea? Ou tanto faz? Sempre buscamos as fêmeas. As fêmeas, né? Do É mesmo isso. jeito. Acredito que isso, na verdade, seja em toda raça, em toda espécie. é uma renda. E a renda, né? Exatamente. A fêmea ela vai lhe gerar produto. O macho, por mais que lhe gere também, mas a dificuldade de você conseguir que esse macho tenha a qualidade de ser um futuro garanhão é bem superior a que você tenha uma égua que seja matriz, seja doadora, enfim, a égua, se ela eu tenho uma égua, nasceu, não serve para nada, ela vai servir pelo menos de receptora. E associada a isso, a demora do cavalo. De que sentido? A gente tem quase 1 ano de gestação, são 11 meses, né? 11 meses e 15 dias, alguma coisa desse tipo. Mais 3 anos depois que o produto nasce para a gente poder montar. É aí que eu queria chegar também. Então a gente já chega aí há 4 anos. É muito tempo. Quando a gente nasce aqui, quando nasce aqui o potro, o macho, que a gente vê assim, esse aqui a gente não vai querer usar. Então a gente não tem para que também segurar esse potro, criar esse potro para domar ele. Olha o custo que tem tudo isso. 4 anos 4 anos, bancando esse bancando animal, né? Isso, não é que o animal seja ruim, mas porque não compensa financeiramente pra gente se ele não for votado a um ponto de campeonato, de expulsão ou para reprodução. Não compensa financeiramente a gente criar esse É animal. muito até melhor a fase comercializar para adulta. quem Comercializar vai... até no preço mais de ocasião, se for o caso. E aí o comprador cria. Fazer bom uso dele, né? Não vai ter. E como a gente falou desses campeonatos, falou do esporte, falou da raça em si que está sendo muito valorizada, hoje a Paraíba, ela já é considerada uma referência em manga larga, como assim, de grandes campeões, de grandes matrizes, ou ainda isso está acontecendo, está começando? Nós já temos alguns animais aqui que brilham os olhos de outros estados. Já tivemos. A Paraíba em si, ela não é um estado tão grande, então a gente também não tem tantos criadores, né? São pouquíssimos. Mas nós já tivemos alguns criadores aqui do estado que fizeram animais campeões nacionais, né? E até campeões dos campeões nacionais de marcha picada e campeão dos campeões brasileiros de marcha picada. Né? A gente tem um grande amigo nosso, que é Hugo Malta. Ele foi proprietário de um cavalo chamado Mussolino da Pedra Verde, que foi treinado aqui na Paraíba, saiu daqui e fez bonito lá. Tem outro criador aqui, que é um outro grande amigo nosso, que é Farias. Ele tem um cavalo chamado Selvagem de Mairi. Esse cavalo foi campeão dos campeões brasileiros de marcha picada.
Ainda hoje está em atividade o cavalo. E aqui na Paraíba? Isso. Hoje tem sócios. Tem Em sócios, Pernambuco. né? Em Pernambuco e fora. Mas o cavalo quem descobriu foi ele, e aí levou pra pista, terminou que despontou e conseguiu sócio pro cavalo. Surgiu uma dúvida agora falando desse tipo de cavalo. É genética ou é a doma mesmo e a lida que torna o cavalo um campeão como esse? Basicamente genético. Aliado à doma. Mas um cavalo para ser. Tem exceções. Não vou dizer a você que um cavalo de genética mais fraca não vai ser um campeão. Mas, em regra, o animal tem que estar ligado a uma boa genética, ser um bom indivíduo e ter uma boa doma, um bom treinamento. Até porque na formação de um criatório, você tenta acertar o máximo. De que forma? Você não vai utilizar um cavalo que está perdendo. Você vai sempre tentar acertar naquele que está ganhando. Então, a genética, o que tem para trás daquilo ali, quando você vê, já tem cavalo campeão nacional, campeão dos campeões, é tão grande da raça, e vai somando isso até tentar chegar no produto considerável, no produto que tenha resultado. Eu acho que alegado a isso, viu, Justo, que você falou, também surgiu uma outra curiosidade, porque você citou muito marcha picada. É o desejado, assim, no manga larga? Principalmente aqui na Paraíba. Ou é uma questão de gosto? Hoje O comércio é mais forte. forte. A grande força do Nordeste hoje é a marcha picada. A gente vai para Pernambuco, vai para Bahia. Então a grande força é a marcha picada. Não quer dizer que a marcha batida também não tenha força. Temos grandes áreas também de marcha batida no Nordeste. Bacana. Mas no cenário nacional, existem mais criadores de marcha batida do que de picada. Ah, que legal. Então cada área tem... Isso. O grande centro da raça é a marcha é o sul de Minas, é a região de Minas Gerais em si. E o forte lá, assim, vamos dizer que 80, 90% da criação lá hoje ainda é a marcha batida. E os grandes áreas são de marcha Eu batida. tenho até uma deixa aqui para o pessoal de casa. Tem algumas pessoas que nos assistem não podem estar entendendo. Se depois a gente pudesse dar uma volta posterior no cavalo e colocar Isso, no vídeo aqui, ser. fazer essa Né? diferença, Com eu acho que certeza. seria bem bacana para o A pessoal gente de casa pode que tá vendo. apresentar um cavalo Isso. de batida ou de picada para Pronto, vocês show. sentirem. E é nítido para um leigo ver a Nítido, diferença? nítido. Na hora, Qualquer né? um consegue diferenciar. Eu vou fazer uma pergunta até que não é legal, né? Obviamente, porque a gente foca muito a questão da genética. Mas já tentaram cruzar um de picada e um de batida? Dá como, assim, um outro, assim? Inclusive, se Doido assim ou não? teve casa aqui que a gente só queria batida, né? Como a gente falou. Uhum. Mas dentre esses acasalamentos de batida aqui em casa, já chegaram a nascer animais de picada. Picada. E ele... Natural de picada. Ah, Filho então de ele já animais de então batida. predomina ou um ou outro. Na verdade, é questões morfológicas, porque Morfológico. a marcha ela está Ah, intrinsecamente legal. ligada à morfologia do cavalo. E se você pegar angulações de cavalo de picada, são diferentes de angulações do cavalo de batida. E às vezes, em algum acasalamento de batida, pode ali prevalecer algum tipo de angulação que É, porque resulte a em um animal genética de ela marcha não é picada. pura, né? Então ela tem. Ela já veio do cruzamento. Ela já Legal. veio de vários É cruzamentos. muito legal isso, porque é a parte morfológica, né? O animal tem que nascer com a estrutura Isso. aí que você identifica. Eu São achava, tu angulações. acredita, eu achava que era muita coisa de cabeça dele. Ele já nasce com aquilo ali Não, e é, já consegue assim da fisiológico natureza, mesmo. né? É físico, né? É físico. Muito bom. O manejo, não sei se eu posso essa parte agora, mas eu queria saber se o manejo do manga larga é diferente do quarto milha ou o manejo ele se assemelha. Aí, Zé Veterinário vai saber responder. Teoricamente, não. O que eu, assim, Você pode aproveitar então, Zé, e falar de maneira geral como que é esse manejo do animal, Certo. desde a parte de alimentação, aos cuidados, qual é o cuidado, porque a gente vê que o cavalo em si, independente da raça, a gente tem alguns problemas comuns que você encontra no dia a dia, que você sempre ouve alguém falar, sempre tem alguém que perdeu um animal com cólica, sempre tem alguém que teve um problema num casco. E aí, de maneira geral, assim, como que é esse manejo desse animal? Quais são os cuidados que é preciso ter, não somente enquanto aras, mas enquanto criador? certo. Eu, assim, basicamente, o machador, por ser uma raça nacional, ela é uma raça que tem uma rusticidade um pouco melhor. Ela é uma raça mais rústica, ela aguenta mais o tranco do nosso clima e termina que o nosso cavalo, principalmente aqui no Nordeste, o machador ele é mais,
vamos dizer que ele é mais forte Mais do que o animal, mais resistente Adaptado. do que o animal, o quarto de milha, por exemplo. O quarto de milha é um animal que a gente sabe que ele tem muito, qualquer deslizinho, ele tem muitos sintomas de cólica, tem muito quadro de cólica hoje em dia em quarto de milha, tem muito quadro de laminite, que é uma doença que dá no casco, né? E o machador não, é difícil você ter esse quadro, principalmente laminite. Mas se tem também, obviamente, vai do manejo. Não deixa de ser cavalo, né? Não deixa de ser cavalo, mas a É mais proporção é menor, bem menor. Por ser um cavalo mais Por rústico, ser um né? cavalo mais adaptado, nativo. mais Por adaptado ser ao um nosso cavalo ambiente. nativo. O quarto de milha é um cavalo importado. E termina que o nosso manejo, o cavalo é muito de rotina. Então ele tem que ter um manejo, a hora de comer ração é essa, a hora de comer capim é esse. É engraçado Nós você trabalhamos- falando que o nosso último episódio, inclusive, foi com o veterinário Marcos Marcos Vinícius, lá de Alagoa Nova, que a gente falou um pouco de cavalo como um todo também. Ele focou um pouco mais no quarto de milha, que é a área de trabalho dele. Mas ele falou exatamente isso. O cavalo, ele se acostuma com uma rotina muito forte. Exatamente. Então, Assim, a gente costuma brincar que cavalo adoece em período de festa. Cavalo adoece no Natal, cavalo adoece no Carnaval, no Ano Novo, no São Vai João. estragar com feriado. Mas aí não é o cavalo que adoece, é a rotina do cavalo que foi mudada e ele vai responder de alguma forma. E aí, a rotina do criador, Ah, a rotina de quem tá a cuidando desse rotina, cavalo, né? geralmente, do tratador, quando se tem um tratador que é um competente, que é responsável, isso, graças a Deus aqui temos um tratador que já está com a gente há uns 7 anos. É, por aí. E o que a gente vê por aí é difícil, né? É muito É difícil, difícil. foi difícil chegar nele, mas Não, hoje mão de temos obra mão de difícil. obra da gente, graças Muitos a Deus. passaram antes dele qualificado, até isso. chegar aqui. E aí ele tem essa rotina certinha, o capim da gente é um capim de corte, trabalhando só com capim de corte. Tem outra propriedade do amigo nosso que a gente tem animais soltos a pasto, mas geralmente são éguas prenhas, outros recém-apartados, ou putos ao pé mesmo, mas o nosso trato do animal embaiado, ele é bem rigoroso quanto a isso. A capim na hora certa, corte do capim, o capim é cortado uma vez, passado na forrageira, já é fornecido ao animal em baia. À tarde novamente, corta novamente o capim, passa novamente na forrageira. Então só corta na hora que vai Só direto pra corta. isso. Tudo muito da hora, muito fresco. Tudo muito fresco. A gente não corta capim e estoca para ir passando 2, 3 dias. Não, nem no mesmo dia. É porque tem a questão da fermentação. Né? Exatamente. O cavalo tem essa É questão um da manejo fermentação. igual, né? Basicamente, né? E trabalhamos também com a questão do concentrado, que aí vai variar com a finalidade desse animal. O animal que tá um cavalo que está na série, tá iniciando o celo, ele é um animal que vai, vamos administrar determinado concentrado nele, diferente de um É o que vai exigir mais que tá- energia. Isso, de um que está Vai trabalhar mais no uma ápice estruzada, da uma sua estruzada vida da vida atlética. que tem uma energia Isso, maior. Exatamente. No ápice da sua vida atlética. Então a gente tem que dar um aporte maior no concentrado, na suplementação desse animal. Na mineralização, no sal mineral, né? Que é fundamental, imprescindível. É, eu vejo muito falar isso, que tem muito criador que só quer dar o sal quando o cavalo tá lambendo parede. né? Tem esse ditado. Exatamente, é um problema. E aí quando fornece o sal, ele parece que ele tá comendo ração, né? Come de boca Já cheia. come boca cheia. Pra suprir aquela E necessidade. a gente vê muito essa diferença, assim, como vocês falaram, da questão do extrusado, peletizado, da questão proteica, da ração, tanto no quarto de milha, como também no manga larga. E alguns colegas que eu acompanho, que eu vejo, essa alimentação faz uma total diferença no animal, até para competição. Com certeza. Porque tem muita gente que quer dar só aquela alimentação uma semana antes da competição. Não chega. Não vai chegar. É um trabalho que você tem que manter. É algo construído. É. E por sinal, minha gente, a gente teve um podcast falando muito sobre manejo, alimentação de animais. Então confere aí, Vai estar aqui em cima. vai estar aqui em cima, né? O link. Aqui. E assiste que tá muito bem interessante, né? E pegando, Gabriel, só uma curiosidade também, eu queria falar sobre as cores dos animais, que a gente até citou isso também no podcast passado. Pelagem. A pelagem influencia muito aqui com manga larga também ou não? Tem uma... E os mais desejáveis, assim? a nossa raça, basicamente, ela é constituída por animais castanhos. Né? A grande maioria são animais castanhos.
E tem algumas pelagens que são mais comerciais. O castanho, por ser mais comum, ele não chega a ser tão Valorizado, apelativo valorizado. comercialmente. Tordilho também, né? O tordilho também tem muito. Diferente do quarto de milho, o quarto de milho... É isso que eu ia o dizer. animal- Um quarto de milho, um castanho e um tordilho, ele é bem... O tordilho bem no quarto de milho é uma coisa esperada, né? No machador Olha a não. diferença aí, Machador, viu, minha gente? O que é muito valorizado, principalmente para cavalgada, e aí é o cavalo pampa de preto. É o cavalo que tem duas cores, né? Para quem não sabe, o animal pampa, ele é branco com uma pelagem preta ou então castanho, Confunde baio. muito com pente roça, né? É isso aí. É um pente É um roça pente machador. roça. Só que É. no machador não tem essa distinção de De raças. raças. Ele é Por machador. pelagem, né? É, ele é entendi. machador e porém é pampa. Isso. É uma raça que tem o registro em livre fechado. Uhum. Não se tem animal meio sangue, não se tem animal 3/4, como tem no quarto de milha. E outra Ou curiosidade ou é ou também, não é. Ou é ou não é. outra curiosidade também, que a gente sempre está usando o quarto de milha para fazer uma comparação, porque é muito forte aqui no nosso Uhum. estado, né? Então muita gente do quarto de milha vai estar assistindo. Mas o Mangalarga Machador não é aceito animais que nasçam albino. Que no Caso quarto de milha cremelo, chama né? cremelo, chama, né? Dessas Entendi. coisas. Eu não Então, sabia se disso. nascer albino, Já não Não olho pode ser azul, registrado. Já não é registrado. registro. Caramba, Justamente muito para manter o quê? legal. A rusticidade. Isso. Mas Um esse animal, solto, teoricamente, ele vai ter uma dificuldade Mais maior. sensível, a mais canto. Mas ele desempenha a mesma marcha, tudinho. Desempenha 100%. mesmo cavalo. Mas ele não vai receber registro. Tô entendendo. Ele não recebe E nem é desejável você fazer uma reprodução a partir dele, então, né? Porque ele Não, é recessivo, vai- né? Ele pode imprimir isso nos filhos. Exatamente. Exatamente. Geralmente esses Não cavalos. tem nem quando valor nascem, comercial, a verdade é essa. Nem valor comercial se O tem. usuário dentro da raça. cavalgada que acha bonito um cavalo que tem o olho azul, ele adquire esse cavalo para estar montando. Mas para o criatório em si, não. Mas assim, é porque essa questão que ele tá falando de pelagem, ela é muito forte nas cavalgadas. Porque Isso. cavalgada mesmo, você tem aquelas competições na cavalgada. Uhum. Um cavalo que com o arreio mais bonito, um cavalo com a trança mais bonita, usa prum, é tudinho isso aí Que tá andando mais. tá andando mais, o mais enfeitado. Tu falou uma coisa, Giz, que me lembrou uma curiosidade também. Porque quando a gente vai para uma competição de quarto de milha, uma vaquejada, a gente já coloca a espora, já coloca uns acessórios próprios para fazer o esporte, né? Quando vocês vão para jogar para um esporte e tudo mais, tem uma cela diferente, tem uma rede diferente, porque eu vejo que tem umas coisas bem bonitas, aquelas argolas, né? Aquelas coisas. Isso influencia ou é só beleza mesmo? Assim. Deixa passar o Aí, O ó, aeroporto é aqui, meu. Não, corta, essa parte corta. pode? Corta, ó, gente, pode ir. Deixar aí. Beleza. Sim, vamos lá. Em relação às celas, tem uma grande diferença, tem uma grande variedade de celas que são usadas no machador também. Não é comum usar o celote que se usa em Vaquejada. Vaquejada. Mas a gente vê animal com cela de tambor, aquela cela americana que tem um Aquele toquinho em cima. isso. Cela de piso também. cela de pismo, cela australiana, cela canadense, então a variedade é bem grande. Vai muito do gosto. Vai do gosto do cavaleiro. Porém, os animais de pista, os animais que vão ser julgados, eles tendem, não é obrigação, não é regra. Não mas vai, não vai variar na pontuação. não vai variar na pontuação, mas ele tende a ser apresentado, 100% dos casos eles são apresentados com celas australianas, voltadas à pista. Que é tanto que já tem até, diz até que essa cela já é do machador, né? E no caso, qual é a Exatamente. diferença, assim, pro pessoal que não sabe, assim, a diferença de uma cela comum e essa... Vamos lá, a cela comum, ela geralmente é uma cela mais plana, que você senta nela, uma cela que... Eu acho que depois a gente tem A até gente pra faz, mostrar a vou fazer um diferença depois. videozinho com os cavalos Mas entrando ela é aqui. uma cela... Para quem é da cavalgada, que não tem o apoio correto, a postura correta, o pessoal que monta cavalo, ele tenta se deitar mais. Né? Ele se deita Quer aqui. montar Então, sentado. essa cela que ela é mais reta, ela possibilita isso. Já a cela de exposição, ela tem um costado mais alto, que quando você senta, a sua postura já fica certa ali. Você fica bem... É porque aquela coisa, quando você puxa, Ela assim, lhe apoia. você vem no pique, você vai, já é natural você se jogar pra trás. Ela lhe Isso, apoia ali é na base da natural. sua coluna, exatamente. Isso. Ela lhe apoia na base da sua coluna, não E já deixando lhe dá você... uma Você mais ir correta. jogar pra É trás. como se fosse o pessoal do hipismo, né? Que é bem Exato. comum nessas Olimpíadas. O cavaleiro todo Exatamente. Ele tem uma postura Exatamente. muito postura, ereta, né? E é elegante, né? Deixa o cavalo Exatamente. elegante, eu acho que destaca bem o animal, O assim. cavaleiro. Exatamente. E aí a gente falou, você até citou que vocês começam a treinar esse animal com 36 meses, não é isso? É a doma pra cela, né? A Isso. doma pra cela. bem Então, novinho. conta pra gente como que funciona. 36 meses, ele é considerado já um animal adulto, ainda não? E por que essa idade? E a partir daí,
Como que começa esse treinamento? O que é a primeira coisa que esse cavalo vai aprender ou vai receber de instrução? Como que é a evolução de um treinamento desse de um cavalo de um manga larga marchador? Não eu? Não, você falar, você... Vamos lá. Pra doma. Então, o animal quando nasce, a gente já consegue enxergar qual é o potencial desse animal. Então ele tá no pé da égua, é diferente do... Vamos voltar ao quarto de milha. Diferente do quarto de milha que você cruza um animal renomado, uma fêmea renomada com um garanhão renomado, você tem um produto que valioso, vamos dizer. Independente do que nasce. Ele tem seu valor, tem o seu... A genética que tá lá, Isso. tá O marcando machador no primeiro não. momento. O machador não. Eu posso cruzar o animal, vamos dizer assim, o campeão dos campeões atual nacional. Depois eu explico melhor o que seria nacional e brasileiro, que a gente termina sem explicar. Mas um campeão dos campeões atual com uma campeã das campeãs atual e nascer um potro mediano. E esse potro não vai ter o valor de um potro que tem uma genética mais... Ele não se mais vende comum. somente pelo nome, Não. né? Ele precisa ser bom Ele de precisa serviço. ser bom, ele No- precisa no mostrar quarto que ele tem milha, qualidade de assim, macho. só se nasceu pelo papel, ele Tá já tá valendo. valorizado. O nosso É não. porque Tem a pelagem comercial e uma genética O nosso, boa, tá, ele mas precisa... Você precisa mostrar o trabalho. Ele precisa mostrar que ele tem qualidade de marcha para isso, qualidade morfológica para isso. E aí a gente já começa a avaliar esses animais ao pé da égua. Ele tá lá novinho, vai crescendo, vai evoluindo. Entre 5 e 6 meses nós fazemos a parte de apartação de mãe e filho. Apartamos esse potro, embaiamos e começamos o trabalho de cabresto. Cabesteamento dele, para que saibamos se ele vai ser também um potro que vai competir no cabresto ou se ele vai competir só na sela. Se ele competir no cabresto, tem um treinamento voltado ao cabresto. Tem uma doma voltada ao cabresto, para que ele se apresente bem no cabresto. E esse animal vai ser trabalhado para isso. Por volta de seus 32, 34 meses, a gente começa a doma de sela desse animal. Porque aos 36 meses é quando ele está apto a ir para uma pista competir. Então ele tem que chegar em pista pronto. Obviamente que ele não vai estar pronto como um animal de 8 anos, 7 anos. O árbitro leva isso em consideração. A idade do animal vai também ser levada em consideração ao nível de equitação que ele se encontra. Volta aquilo que você falou da categoria, né? Exatamente. E aí termina que esses animais, aqui, por exemplo, trabalhamos com bastante calma com esses animais que estão chegando, porque querendo ou não, assim, a raça mostra que é um animal já adulto, um animal de 36 meses. Mas quem conhece o cavalo sabe que ainda não é um animal adulto. Não é um animal adulto, não está com suas cartilagens todas formadas, ossatura, então tem muito a chegar. Se a gente força demais um animal desse, a vida útil dele de competição é muito reduzida. Então tem que ter muita paciência, muita calma, trabalho muito certo, sem forçar animal, ferrageamento, casqueamento, tudo muito regrado para que esse animal chegue lá na frente inteiro para Tem uma vida longa. As galinhas estão com gás agora. Né? As galinhas estão ajudando aí. É muito legal, pô. Eu já vi uns videozinhos, hein? Eu até não sei, é questão da genética e tudo mais. Os potrinhos, pô, bem pequenininhos, já imitando a mãe, assim, né? Exatamente. Acho que a mãe é o primeiro professor, é o primeiro treinador dela, né? E assim, em toda raça, em toda espécie, a gente busca que os indivíduos que são cruzados, os que cruzaram, o produto deles seja melhor do que os indivíduos. Então a gente vê muito de o potro nascer melhor do que mãe e pai. Que mãe pai. Também vê muito nascendo pior, mas o ideal é que o produto desse acasalamento ele seja melhor do que os dois indivíduos que foram cruzados, foram acasalados. E a gente vê muito isso, de potrinho estar no pé da égua rodando e ser melhor do que a égua já adulta. A gente já espera isso, né? Entendeu? Do filho ser melhor que o pai, porque A intenção do cruzamento em toda espécie é isso aí, é que o produto gerado seja melhor do que Legal, os né? indivíduos parar um cruzados. pouquinho pra esperar essas galinhas. Não, mas pode deixar rodando, não para não. Não, isso aí é tanta Pode gente que deixar. estão vindo pra cá. Essa aqui vai embora. Ô Yara, vai agora, cuidar das Gabriel. galinhas, Yara. Eu ia falar agora o negócio já que Tua amiga, eu acho que é Deu uma a pausa? particularidade, tua amiga. treinamento, né? Deixa eu pegar Os uma água animais aqui. eu acho que é crucial. Tem água aqui. Entra Tem água aí? E se tem muito profissional que treina, se tem um curso, né? Aí já engloba vocês aqui, né?
O centro de treinamento. Sem treinamento, né? Mas, tipo assim, Já pra jogar cerveja capacitar, fora tipo com assim, água. eu não Já tenho pega um experiência. Vocês Daqui, capacitam toma aqui. treinadores? Ou vocês treinam só os animais? Eu só treino animal mesmo. Treinam animais, né? Aí pronto, aí fica essa minha curiosidade. Como eu quero treinar os animais de passada, tem algum curso, tem alguma coisa assim que... Você Seguinte, traz pra cá e ele treina pra você. Não, mas aí... Não, mas Não, às eu vezes... queria saber assim, o às curso vezes- eles pegam qualquer animal. se Não, tem- não, é você só- não tá entendendo. Não, Às eu vezes entendi tem um o que você tá profissional de veterinária que Eu às entendi. vezes quer Que se... ele- Quer se quer especializar nisso. especializar nisso, né? existe hoje alguns cursos, sim, voltados a trabalho de animais, para treinamento para pista, para doma racional. Existe um leque de cursos. Esses cursos não são comuns aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco e Paraíba. A gente já, ao longo como você me falou, a gente praticamente nasceu nisso. E ao longo de todos esses anos de criação, tivemos diversas oportunidades de fazer Esses cursos. fazer esses cursos. E aí termina que a questão da experiência vai com o tempo Influenciar. de montaria, da gente montar dentro de casa e aprendendo na tapa, Entendi. aliado a esses cursos. A prática, né? Nada que Aliado a esses perfeição. cursos. E aí, hoje em dia, aqui na Paraíba, a gente tem alguns centros de treinamento, a gente trabalha com centro de treinamento, a gente tanto trabalha com doma quanto preparação do animal para pista, como animal de cavalgada, melhorar esse animal para cavalgada, enfim, vai de acordo com o cliente. O cliente tem um animal que ele quer levar para a pista, a gente também não vai levar, a gente vai avaliar esse animal, saber se ele tem um potencial de ir para a pista. Ele tendo esse potencial, a gente diz, ó, o cavalo tem esse potencial, a gente acha que ele chega, acha que não chega. Se o animal não tiver também, a gente vai chegar e dizer, Ele não tá Cara, perdendo o seu tempo. É, animal, mas ele isso. mete tempo e dinheiro, né? cara, seu animal não é um animal de pista, vamos deixar seu cavalo para um cavalo de sela. Para que é difícil acontecer isso, é difícil você chegar no centro de treinamento para o cara ter essa honestidade com você. É E bem hoje, difícil. por exemplo, ele traz esse animal pra cá e ele vai passar um tempo aqui nesse treinamento. Ou Isso. é uma coisa rápida ou depende muito de animal pra animal? Existe uma média, mas depende muito. É muito relativo de animal para animal. Tem A animal, idade também influencia, né? também. A média são 6 meses. Tem animal que responde muito bem com 2, 3 meses, tem animal que vai responder com 1 ano. Então é muito de animal. Eu tenho uma outra curiosidade também, pronto. Vocês preparam um animal aqui, né? Chegaram aqui, o proprietário prepara João esse Quintana chegou animal, com o né? animal aqui agora, o cavalo. Vai. Vamos você. Aí saiu esse animal pronto, né? Esse animal já pronto. Diferente do quarto de milha, você sempre tá treinando ele. Tirando ele da baia pra correr, pra passar e tudo mais. Ele é o machador, né? O manga larga. Ele, com o tempo, ele vai perdendo assim. Vai. Então tem que estar sempre tá. trabalhando ele, né? Ele não vai perder essa qualidade morfológica dele que está aliada à marcha. Mas ele vai perder o brilho, ele vai perder o vigor, vai Né? perder E a o machada, rendimento. ele fica mais... Aí isso aí vai acarretar que ele Entendi. termine sem esse diagrama esperado. O cavalo que está em atividade, a gente está buscando isso. Tem todo um leque de treinamento também para que torne ele um animal melhor de marcha. Em média, Aprimore. cela, Isso aí. quantas vezes por semana? Geralmente depende muito da finalidade, mas um animal de pista geralmente monta 3 vezes na semana. É, tem uma dúvida. Aquele pessoal que tem manga larga em casa, pra cavalgada todo dia. Tem muita gente que para e deixa lá um bom tempo dentro da baia. De uma hora pra outra, cavalgada. Bota a sela e vai e tem um problema. Totalmente errado, né? Porque você pega um cavalo que está parado, sem condicionamento físico para nada, e essas cavalgadas geralmente são de grande distância, O dia todo, né? é de 15, 20, 30 quilômetros, e o cavalo no outro dia está inteiramente quebrado. É igual a gente que não tem costume de fazer exercício físico. Vai andar academia, 30 km. Isso é Justamente. igual um jogador de futebol. Ele lesiona, ele para, vai passar um tempo no departamento médico. Quando ele volta, ele tem que ter É. toda uma reabilitação. Porque tem gente que no outro dia, meu cavalo tá entrevado, aí vai comprar remédio. Exatamente. Existe hoje, por exemplo, existem cavalgadas e cavalgadas. Existe cavalgada de 5, 6 km. A de vocês aqui é uma cavalgada curtinha no dia a dia, né? É. Mas existem cavalgadas também. Dá um corte aí, Gabriel, tu volta. Peraí. Eu esqueci de baixar esse aí. Vocês estão ligados que esqueceu de ligar o bichinho, né? Pronto. Esse é da China, viu? Se esse não quebrar... Fica fora agora. Agora quebrou isso. Não, traz Não, pra traz cá, de pra volta. gente ver. Isso aí é... Sem encaixe. Não, eu digo por causa do vento.
Não. Tava aí, ficou Por que vocês não ligaram o bichinho? Ele tava ligado. Tava? parece não. Tava não? Tava Não não? tava, ele tava. É só baixar, Yara. Essa aí Essa tá aí não ligada tá não. ligada, não. Pode desmontar, inclusive. Não precisou. É, o Aí bom, tu sabe o tá- que é bom? Toma 3 e vai pra rede. Você acorda 0. Ressaca? Gosto, né? Não, tô com ressaca não, tô cansado mesmo. Enfadado, né, meu amigo? Não, finalizando já. A gente tava onde? Tá tranquilo. Afundeu. Ele precisa ganhar o prêmio dele de atleta. Já. De atleta. Ele tem uma parada também, já que deu uma... O prêmio de atleta de beach tennis é um Bora pra Copa frente, Stanley e porque tá um, num- Não, pô, Pode. não, pô. Renegade. um Renegade, É ele, não tá todo. um Vapor e um Copa Stanley. Eu já deixei o vape pra o cara não falar demais, tá vendo? Vai ser onde? Vai ser lá no Shopping Manaíra a premiação? É não, é lá no... É no espaço mulher. no Bet lascar. É, então não Ah, quer vai ficar- dar certo vai não, não, vai então. dar certo não. Não sei por que não quer ficar mais não. Não, ele ficou mais da metade. Parece que tem uma coisa, eu acho que é uma exclusividade interessante. Não tá gravando não, né? Tá gravando. Tá gravando, mas... Não, mas... Não sei nem onde a gente Mas fala. Gabriel ia falar uma coisa, pô. Eu Ah, só do tô tamanho das falando, porque eu cavalas. acho que é interessante falar. Eu vi assim por cima, não sei se é verdade, negócio de biotecnologia, negócio que tem cabo, que é só o Machador que foi pioneiro nos clones. Vocês estão sabendo disso, né? Isso é legal falar, porque vocês foram pioneiros, então é muito interessante falar isso. Vai É descer clone e põe de volta pra animais. cavalgada. Não, Responde isso, eu já tava tava falando. Um cavalo, na verdade ele é da raça manga larga. Não é da raça manga larga, é machador. Ah, e tem diferença. Tem uma raça chamada manga larga, Entendi. que é da Associação de São Paulo. Inicialmente, como eu falei, era uma família só, mas tiveram alguns integrantes que se mudaram de Minas para São Paulo e levaram as suas tropas para lá. Nisso, na época também não tinha a associação dos criadores do cavalo manga larga machador, então houve naquele tempo a necessidade de se constituir uma raça em São Paulo e uma raça em Minas. A raça manga larga, que a gente fala paulista, ele tem um movimento mais trotado. Ele não tem um movimento tão machado. Nisso porque dizem que houve a infusão de sangue exótico. De outras Usaram raças. de outros cavalos que foram usados, de outras raças que foram colocadas. E você vê, o cavalo é totalmente diferente do padrão racial do machador hoje, né? Começou com uma única raça e depois desse tempo todo se distinguiu. E nisso, a questão do clone que você falou, eu acho que o primeiro clone do Brasil foi um cavalo da raça manga larga, um cavalo chamado Turbante JO. Turbante JO foi um cavalo muito usado naquela época. Todo mundo queria ter um filho dele para ser garanhão. Esse cavalo tinha um valor muito grande e salvo engano, o veterinário que conseguiu clonar, ou foi a veterinária, ele é neto do que era dono do cavalo. Ele é descendente dessa família. E aí ele guardou, ele preservou esse material genético para poder fazer o clone do cavalo. E a partir disso, hoje tem diversos clones aqui no Machador. Muito bom. Muito show, né? A biotecnologia aí, viu, minha gente? É tecnologia voltada de fato pra produção, né? Pra você ter pra preservar uma raça. Foi. Ele anda o dia inteiro. Não, que parou, o microfone dormiu. É moído. Mas qualquer coisa tava do meio aí. Aí tu acha que tirando a bateria e botando de volta, aí Não, às vezes foi alguma coisinha que não tava... Vou colocar assim, né? eu aposto que Mas a a gente bateria aproveita aqui. isso. A bateria aqui não tá. Oi. Deu certo. Deu não. Esse microfone também? É a bateria. É o reserva. É, mas esse. Porque esse aqui é pilha, pode acontecer isso. E aquele ali continua captando. Mas a qualidade desses aqui são melhores. Desse aqui? Homem, Voltou? é comprar uns negócios de lapela. Esse aí tá ok. Esse aqui tá ok. Eu tô achando que foi a bateria. Então bota esse aí do lado dele. Bota esse pro meio. Porque esse aí tava certo com você. Não, ele no meio resolve. E parou aonde? Como é que parou de falar? Parou no clone. Não, mas a gente Aí, aproveita o mano. áudio desse. Tem Só essa pra- Biotecnologia. E esse vídeo, qualquer coisa, Não dependendo fa- do não falou barulho, todo- você coloca a legenda. Ô, Gal, a chave do carro. Gira a legenda no final fica melhor, porque às vezes com barulho a Tem pessoa um programa que já bota. já ali. bota. Ó, dá pra... Você que tá de pé aí, Júlio, você aqui.
Pois é, essa coisa de clone, pô, achei massa. É interessante porque a tecnologia é voltada para a preservação de uma raça, para melhoria e resgate de animais que já não têm capacidade mais. Na verdade, é um assunto bem polêmico. É. Bem muito polêmico. É verdade. Eu particularmente, eu sou mais polêmico, eu não acho que seja um ganho para a raça. Assim, como a gente falou que toda raça, a gente busca indivíduos produzidos melhores do que indivíduos cruzados. É evolução. Eu acredito que, A evolução eu da acredito raça. que a gente tá Retrocedendo. retrocedendo, porque a gente tá sem... No caso, esse clone, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Eita, Eita, quebrou logo o carro. Aí é foda. Quebrou, tá aceso? Ah, isso aí não foi do Xilinguinho, não. isso aí não é shopping, não. Tá, agora derrubar esse aí foi pau, isso. Quer botar umas cadeiras aí atrás É bom. pra apoiar? Mas não pra apoiar, né? Não, mas a própria mesa aí, gente, é só colocar, pô. Foi não, foi só o A gente tem que se orientar nisso. imã. Não é imã, não, é de encaixe. Isso é um imã? Eu acho que é encaixe. Tem um buraquinho ali que ele encaixa. Tem uma bolinha aqui que é o imã. Caiu, trouxe tudo de novo. Vai em quantas horas já aí? Umas duas, né? Não, uma hora. Vamos encerrar já. Ainda tá bom, que ninguém precisa mais de. Vamos que a gente vai pra lá, depois a gente fala o segundo. Nós temos cavalos pra filmar É, a ainda. gente filma um Bom, pedaço. aí tu volta a dizer o porquê Vocês vão concordam. editar quando? Porque se quiserem aguardar também pra a exposição, na quinta-feira, a gente já consegue filmar uma parte lá. Na expulsão, entendeu? É. Dos animais andando, de Pode pato ser. e de picada. Se quiser, tá ligado? Lá, Pegar um lá pouquinho. na própria pista, vai ter julgamento? A gente deixa pra soltar no sábado. Ó, Quando, peraí. Aí quando vocês- vocês pegam essa fala da gente falando dos campeonatos e vocês passam alguns flashes da Já, pista. exatamente, já Né? filma Tá o joia. próprio julgamento. Tá. Beleza. Melhor. Sim, eu falo do coisa do... Pode Se falar. você vota a sua opinião, que é interessante, né? A polêmica, né? Então, eu acho essa questão Dos dos clones, né? clones é um ponto muito polêmico. Eu, particularmente, eu não sou a favor desses clones. Vou explicar o porquê. Como a gente falou anteriormente, a raça toda a gente busca uma evolução em todas as espécies. A gente busca indivíduos melhores do que os indivíduos que foram cruzados. Então, se eu estou buscando um indivíduo, se eu acredito que esse acasalamento vai me gerar um produto melhor do que os que foram cruzados, eu acho que eu vou estar retrocedendo se eu continuar usando esse animal que foi usado para ser cruzado e gerar um indivíduo melhor do que ele. Porque eu não usaria o indivíduo que nasceu que teoricamente seja melhor do que ele. Entendi. Então acho que É um termina, retrocesso pra. termina que a gente fica enganchado muito tempo na mesmice. E eu acho que o animal clonado, o custo É vai bem atender alto. só aquele público que realmente tem. Não é bem barato alto, não. E outra coisa, não se faz só um clone. Eles fazem ali 2 ou 3, porque pode ocasionar de nascer e morrer. Né? Tem alguns cavalos famosos da raça que tem mais de um clone. Muito legal. Nasceu. Não, e é bacana essa conversa toda, que a gente pôde conhecer um pouco mais da raça manga larga marchador, algumas características próprias dela que a gente nem sempre está acostumado com os termos, com esse tipo de conversa. E quinta-feira, então, nós vamos lá na exposição. Nós vamos gravar e mostrar aqui pra vocês nesse episódio. A gente vai colocar uns flashzinhos aqui desses animais na competição, mostrando morfologia, mostrando marcha picada, marcha batida. E quando a gente estiver lá, a gente conversa um pouco mais e a gente mostra na prática realmente tudo aquilo que a gente tá falando, né? Ótimo. Ele sendo puxado, ele montado. Vai ser na Também quinta-feira lá. nítido. Isso, inicia na quinta, tem julgamento quinta, sexta e sábado. Então vamos ver se os animais do Aras Paraíba vão. Vamos ver, vamos lá. Vamos torcer, né? Pra dar certo. Bom, gente, eu agradeço muito. Deixa o avião passar. Aí pega lá o avião. É É bom mesmo. eles falar a função daqui, né? É, eu vou deixar Faz um ele- mexendo. Vou- No final. Vou agradecer e deixar uma palavra final. E vocês Aí é que seja. Aí, Como pode- assim a função do... Não, Fala tipo do assim, Aras, fala fala do do seu Aras, área, de tipo, você não você recebe, o você não serviço que você recebe. oferece Vai aqui. ser- O fique serviço à que vocês vontade. oferecem, Quem quiser essa questão de procurar. treinamento, procurar Enrolar, pô, isso tu sabe, deixa tu onde está localizado, né? Onde está É localizado. que eu tô meio lento mas- hoje. Bom, gente, então, eu agradeço muito esse episódio, porque a gente pôde conhecer coisas novas, a gente pôde discutir funções técnicas, Curiosidade, conhecer um né? pouco mais de uma raça que nem sempre
ela tá tão associada ao cavalo, principalmente aqui na Paraíba, mas a gente sabe a importância que ela tem. E eu agradeço, inclusive, o espaço, porque aqui é o primeiro que a gente está fazendo fora do nosso estúdio, o primeiro que a gente está fazendo, de fato, onde a gente quer fazer os próximos. Então, um ambiente muito gostoso. João, Gilson, o que vocês acharam? Cara, show de bola, né? Tirou muita coisa assim que eu nem sabia que tinha. E eu só acredito que só tem a crescer, né? Aprendi muita coisa. E é isso aí, galera. Pessoal, queria agradecer. Assistam do começo ao final. Pra quem ainda ficou curioso a diferença de marcha batida e marcha picada, vai ter um videozinho no final, então assista até o final. E parabenizar os meninos pela organização e pelo Aras. Muito bonito, muito bacana. E é um Aras nosso, né? Tá na Paraíba, viu, minha gente? Tem até o nome, né? Tem até o nome, viu? É a Bom, Retágono. Serginho, Demétrio, muito obrigado. Obrigado pela recepção. Gente, E aí fica o espaço para vocês ficarem à vontade. Que agradeço, em nome do Aras, de todo mundo. Dizer que nós estamos de porteiras abertas para quem quiser aqui vir conhecer a nossa estrutura, as nossas baias. Hoje estamos com uma super lotação, não vamos ter baia em aberto para poder atender o pessoal. Mas querendo vir, nos sigam nas redes sociais, lá a gente tem postagem diária, Aras_Paraíba. E vocês vão ficar por dentro de todo o nosso criatório, do nosso cronograma, do que a gente faz aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Agradeço também vocês a atenção. Estamos disponíveis a qualquer dúvida. Se quiser falar com a gente, entra lá no Instagram, manda as dúvidas, marca de vir conhecer. Como o Serginho falou, as porteiras estão abertas. Sintam-se à vontade. Todos que tiverem interesse, e os meninos já sabem, também são de casa. Vocês serão sempre muito bem-vindos. E é isso aí, pessoal. Agradeço. Então, Tá jóia, gente. foi a Retágono. Valeu. Primeiro. E foi muito bom. Pegou tudo direitinho, foi só aquela parte ali. Acho que a filha Tá, muito bom. Rapaz, você nasceu pra ir. Ei, mas ficou bom.